Eu acho que é importante você que está me ouvindo aqui entender uma situação bem clara, que se eu realmente poderia ter morrido, mas o meu conhecimento também salvou minha vida. Seja muito bem-vinda ao nosso canal Iridologia e Bem-Estar. É um prazer enorme o meu ter você aí do outro lado. Para você que está aí do outro lado e não sabe o que a gente vai aprender aqui hoje eu vou contar um pouco do que aconteceu comigo. Eu acho que é importante você aí do outro lado saber, porque quando o seu paciente passar por isso, agora você já sabe como agir. Porque se eu não tivesse feito o que eu fiz, eu realmente teria morrido, foi algo recente, e eu vou contar um pouquinho aí para vocês, tá bom? Para você que está do outro lado e não faz ideia de quem eu sou a Priscila Capelin, eu sou iridologista, e eu sou especialista em identificar, prevenir e tratar a raiz das doenças físicas e emocionais só com a foto do olho. E se não fosse a minha foto do olho, e se não fosse o conhecimento de identificar e prevenir e tratar a raiz das doenças, eu realmente teria morrido e eu não estou brincando. Vocês vão entender que eu vou trazer dados aqui para vocês, tá bom? É importante aí do outro lado você saber de uma coisa. A gente está aqui no canal do YouTube e o canal do YouTube ele entende algumas informações. O que que ele entende? Ele é uma máquina, por assim dizer, né? Então, o computadorzinho lá, o algoritmo, ele entende assim que se o assunto for importante, a pessoa se inscreve no canal, comenta ou deixa um gostei aí. Então, por favorzinho, se esse vídeo fizer sentido para você, deixa um gostei, deixa o seu comentário, se inscreve no canal, compartilha com alguém que precisa saber disso, tá bom? Porque hoje, nessa aula, eu vou te mostrar como que você pode ajudar o seu paciente a ter a vida que ele deseja com seu conhecimento. É isso que hoje eu vou contar um pouquinho para você, tá? E o que que é importante você saber disso? Vou te contar o que aconteceu. Recentemente, né, eu fui picada por uma aranha marrom, uma pequena aranha marrom e um escorpião de jardim. Mas eu não sabia que havia sido picada, até porque eu estava morando numa cidade metropolitana, né, urbana, e aí eu mudei para o interior e achei que estava tudo normal. Não imaginei que no centro da cidade do interior ia ter esse tipo de bicho. E também não me atentei a isso, até porque não estava acostumada, fazia pouco tempo. Enfim, fui picada, não sabia que era uma picada de um animal peçonhento, porque esses animais eles são considerados peçonhentos. E aí fui para o hospital da cidade fez o procedimento, e aí voltei para casa, você fica em observação em algumas horas. Para você que está do outro lado e não faz ideia de como funciona, eu vou te explicar. Quando uma pessoa ela é picada por um animal peçonhento, o que que a Organização Mundial da Saúde diz? A Organização Mundial da Saúde diz que essa pessoa precisa tomar um soro. Exatamente, ela precisa tomar um soro. Se ela não toma esse soro, essa pessoa passa a ficar muito doente. Então, eles dizem que é a sorologia, né? Só que eles precisam realmente saber qual é o animal peçonhento. E eu não fazia ideia qual era o animal peçonhento. Até porque eu não vi, né? Eu estava andando no centro da cidade, eu faço um serviço voluntário, né? E aí eu resolvi fazer esse serviço voluntário no sábado de manhã. Normalmente faço na semana, mas resolvi fazer no sábado de manhã, e nesse sábado de manhã, nesse serviço voluntário, eu estava com uma amiga, não estava sozinha, a gente precisa bater de porta em porta. E aí eu bati numa porta, a pessoa não estava, e, enfim, a casa estava cheia de arbusto, de árvore, e assim, tinha aquelas trepadeiras, sabe, na parede. Uma casa normal, linda, bonita, um jardim bonito. Eu bati na porta, a pessoa não veio, óbvio, vamos para a próxima casa. Nessa mudança de casa, eu senti que algo me picou assim. Eu não sabia que era uma picada. Eu senti uma dor, parecia uma faca entrando perto do meu calcanhar. Eu não fazia ideia de que era tudo isso, enfim. Até que eu comecei a piorar, eu comecei começou a coçar muito e eu comecei a sentir dor. Nessa parte, assim, de sentir dor, de,
de eu ter bastante dor, eu fico pensando assim, eu falei, deve ser alguma coisa que eu fiz, eu devo ter machucado meu pé, né? Eu falei, não sei, pode ser. Aí uma amiga falou, Pri, será que não é uma picada? Eu falei, pode ser uma picada mesmo, né? Então vamos, eu acho que eu vou ter que ir pro hospital. Aí no hospital o médico identificou que era uma picada de aranha, e aí o procedimento era me dar a sorologia, né? Infelizmente, ali não me deu a sorologia porque ele avaliou que não era um quadro avançado de inflamação e o que o veneno não poderia me fazer mal. E de fato o veneno não me fez mal, né? Mas eu comecei a piorar e eu não sabia o que era, achei que era o veneno. E aí isso foi no sábado, na segunda-feira comecei a piorar, piorar, piorar. Quarta-feira eu fui de novo no médico. Aí o médico me deu um anti-inflamatório, porque eu tava com dor, e ele falou que se fosse um risco do veneno, eu já teria tido alguma reação respiratória e eu não tive. Então, ótimo. Então, o que que eu fiz? Eu realmente tomei um remédio para dor, beleza. Pri, você tomou os minerais? Tomei. Eu tava tomando de 2 em 2 horas vários minerais. Para dor muscular, anti-inflamatório, tudo que vocês possam imaginar. Mas assim, era algo assim, muito além, né? Era algo que eu não fazia ideia. Isso foi quarta-feira, então já tava assim há uns dias, né? Por conta disso. E aí deu sexta-feira. Sexta-feira eu comecei a piorar muito, piorar, 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 piorar. Resolvi ir no hospital das clínicas. No hospital das clínicas fizeram um exame e fizeram um exame de sangue. Colheram, né, a amostra do meu pé, então rasparam para eles poderem fazer a cultura que eles falam para ver qual foi o animal peçonhento, porque até então o médico achava que era uma aranha, mas não sabia qual era a aranha. E aí fizeram, colheram a cultura e logo em seguida fizeram um exame de sangue. No exame de sangue, identificou infecção. E aí eu vou explicar isso aí para você do outro lado, tá? É, Qual é o tipo de exame de sangue, ou qual é a leitura que a gente tem do exame de sangue que identifica uma infecção? Quando tá escrito assim no exame de sangue, tá? PCR. Quando tá o PCR, é quando a pessoa ela tem uma infecção. E aí, quando a gente olha os termos, por exemplo, de um PCR, ele precisa ser até no máximo 6. E o meu PCR estava 200. Ele não tem só o nome PCR, tá? Ele tem assim, ó, o nome é proteína C reativa. Então, se você aí do outro lado quiser entender um pouquinho mais do exame de sangue, para você ver se seu paciente está com infecção ou não, e aí você precisa fazer a leitura desse exame, que é a proteína C reativa. Enfim, a minha proteína C reativa, o PCR, que é a sigla, estava em 200. Eu estava com uma infecção generalizada já, e eles começaram a me dar antibióticos, 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 porque quando uma pessoa ela está com uma infecção, precisa se dar o antibiótico, porque ele é um antibactéria. Esse antibactéria entra dentro do corpo, na hora que ele entra dentro do corpo, eu vou explicar basicamente para você do outro lado como funciona, tá? Então é assim. Para você entender o seu corpo e o corpo do seu paciente, ele funciona assim, é uma casa. Essa casinha, aqui dentro tem bactérias muito boas. Só que quando essas bactérias elas vão crescendo e aí essa casa fica impossível de suportar todo aquele acréscimo de bactérias, aí o sistema imunológico ele avisa, ó, não estamos legais, não estamos legais. Então, para você poder entender, a casa é o seu corpo e nós temos o que nós chamamos dentro do nosso corpo de janela imunológica. Então, a casa é o nosso corpo e a gente tem os muros dessa casa. Os muros dessa casa é a janela imunológica. O que que o antibiótico faz? Para você poder entender. O antibiótico chega na janela imunológica, né? Ele chega nesse muro da casa e ele abre uma porta no muro. Ele destrói ali o muro naquela região e consegue ultrapassar. Na hora que o antibiótico ele ultrapassa, ele entra dentro da casa e retira a bactéria. Só que não é só a bactéria que está causando aquilo, ele te retira várias bactérias. Enfim, eu precisava disso, precisava de um antibiótico que pudesse fazer isso. Então, eles me deram diversos antibióticos e nada funcionava, porque essa bactéria realmente ela foi algo muito agressivo.
E até, assim, o que que eles fizeram? Como estava a região ali da minha perna, né? Então, o que que eles fizeram? E aí, o que eles fizeram? Tava a região ali da minha perna, e aí eles me deram um antibiótico mais forte que tinha. Para você que está do outro lado, se você conhece um pouco de antibiótico, eu tomei o vancomicina. E o vancomicina, ele destrói o sistema imunológico de uma pessoa, destrói por completo. E, de fato, foi o que aconteceu, destruiu o meu sistema imunológico. Fizeram um exame de sangue e, de novo, olharam para a parte que eu já falei para você do outro lado, para o PCR, para a proteína C reativa. E aí, no meu PCR, não diminuía, não diminuía. E eu deixando os médicos fazerem tudo, né? Aí o que eu resolvi fazer? Falei, eu preciso conversar com o doutor. Aí eu chamei o doutor, eu falei, doutor, eu também sou da área da saúde e eu sigo uma outra linha de tratamento, assim, com a parte integrativa. E eu queria dividir um pouquinho, dos meus conhecimentos. O que a gente faria se eu estivesse cuidando de um paciente que tem uma bactéria muito, muito agressiva e o antibiótico não estivesse fazendo efeito? Ele falou, beleza. E para você que está ouvindo aqui, você faz parte do caminho do bem-estar, você sabe do que eu estou falando, porque lá no módulo nutrição celular, a gente tem uma aula falando do cobre. E aí eu dividi com ele, eu falei, olha, existe um mineral, se você quiser fazer um exame de sangue, o nome do exame de sangue é mineralograma. Eu falei, eu acho que eu quero fazer esse exame de sangue para eu poder ver os minerais do meu corpo porque eu não estou conseguindo suportar, porque eu tenho certeza que eu estou com baixo cobre. Aí ele fez o exame completo. Aí pediu o exame de zinco, de cobre, de ferro, pediu tudo que vocês possam imaginar de minerais eu fiz. Pediu de minerais tóxicos para ver se eu estava intoxicada com chumbo, com alumínio, enfim. Pediu, e aí o resultado saiu, né? Saiu em algumas horas. E aí, porque lá é um hospital referência de infectologia, né? Então eles já estão acostumados a fazer esse tipo de exame, porque esse exame demoraria alguns dias para poder ter o resultado. Pediram prioridade, veio o resultado do exame e o meu cobre muito baixo e o zinco muito baixo. Aí eu disse assim para ele, falei, olha, você melhor do que eu sabe que se eu tô com zinco e cobre baixo, eu não tenho como suportar essa carga de antibiótico. Eu não tenho bons resultados nos exames. Então, aí ele olhou assim para mim, ele falou, então a gente tá tentando de tudo. Eu falei, por que não me dá cobre intravenoso? Aí ele olhou assim pra minha cara e falou, mas isso pode ser agressivo, isso pode até ser letal. Eu falei, é verdade, pode até ser letal, mas por que não dar um cobre intravenoso? A gente pode fazer um teste, porque vai aumentar a minha imunidade, e aí eu posso ter resistência a essa bactéria. Aí ele me dá 5 minutos. Saiu do quarto, voltou depois de 20 minutos. E aí ele falou assim: combinado, a gente vai fazer isso. Só que você vai precisar assinar os termos, de que a responsabilidade é sua, e nananã. Eu assinei todos os termos da responsabilidade, né? Que eu podia vir a óbito. Mas eu preciso dividir aí com você aí do outro lado. Em 7 dias, eu já ia vir a óbito. Por quê? Porque um PCR dessa magnitude, ele não suporta, o corpo não suporta. E eu estava no ambiente hospitalar. Uma hora o meu corpo não ia suportar. Ele ia pegar uma bactéria hospitalar e eu realmente eu ia embora. Pensei. Falei, eu posso resolver isso. É assim, o meu corpo pode tentar suportar isso por 7 dias, ou a gente pode dar uma dose de cobre intravenoso, que aí a gente pode resolver isso de outra forma. Vou tentar. Ou eu acelero o óbito, ou eu realmente vou sobreviver. Eu vou tentar. E aí me deram 4 doses de cobre e zinco, né? Cobre intravenoso, zinco, me deram mais outras coisas dos minerais. Isso foi terça-feira. Então eu entrei sexta-feira no hospital, terça-feira fizeram isso, de terça para quarta. Quarta-feira de manhãzinha, o médico entrou no meu quarto, falou: olha, Pri, deu certo, seu PCR baixou. Se o PCR baixou, então a gente precisa tirar você agora do hospital, porque você não tem. Agora o teu corpo. Então lembra da casinha? Então, o nosso corpo é uma casa,
A nossa janela imunológica é o muro. O que que esse antibiótico fez? O vancomicina. O vancomicina destruiu o muro completo da casa, então a casa estava desprotegida. O que que o cobre fez? Ele aumentou a resistência da parede dessa casa. O zinco também. Então, mesmo eu sem a janela imunológica, mesmo eu sem a proteção imunológica, a minha casa estava resistente. Então, liberou sim alguém entrar dentro dessa casa, puxar todas as bactérias, matar essas bactérias, eu ficar sem bactéria boa e ruim, e que eu pudesse suportar, para que a casa não desmoronasse, né? Então, o cobre, o zinco e os outros minerais que foram introduzidos também me ajudou nisso. Aí, diante disso, olha só, eu quero muito que você entenda isso. Diante disso, o que que aconteceu? A minha infecção baixou. Só que o corpo agora ele começa a fazer assim, a gente precisa criar janela imunológica. Então ele começa a fazer crescer os muros entre a casa. Para crescer os muros, ele vai pegar as bactérias do ambiente. Eu estava em qual ambiente? Hospitalar. Eu tinha que sair rapidamente daquele ambiente. E foi o que o médico fez. Ele já fez minha alta, eu já vim para casa, enfim. E aí eu fiz a recuperação em casa, né? E aí, por que que é importante você saber isso aí do outro lado? Eu sempre vivo dizendo assim que nem tudo é emocional, nem tudo é físico, que quanto mais você conhecer sobre você, quanto mais você conhecer sobre o paciente, você pode salvar a vida de alguém. E ali, naquele momento, eu conheci o meu corpo. Eu tinha o meu conhecimento acadêmico, mas eu conhecia também meu corpo. Só que eu tirei a foto do olho. Na segunda-feira à noite, eu tirei a foto do meu olho. Na hora que eu tirei a foto do meu olho, eu fiquei desesperada. Eu falei assim, eu vou morrer mesmo. Eu vou morrer porque o olho está mostrando todos os órgãos marcados, mostra a origem, a raiz, aonde começou, aonde está indo. Eu falei, realmente eu não estou bem, então o que que eu vou fazer? E aí foi quando, de terça para quarta, na conversa com o médico aceitou isso. Eu acho que é importante, você que está me ouvindo aqui, entender uma situação bem clara. Que se eu realmente poderia ter morrido, mas o meu conhecimento também salvou minha vida. E aí salvou a vida da infecção. Só que lembra, eu não fui picada por uma aranha e eu não fui picada por um escorpião. Eu tinha que agora estar preocupada com a ferida aberta. Então, a ferida aberta, porque eles rasgaram, fez uma bolha na ferida, enfim. Porque com as medicações, aquilo virou parecendo uma queimadura. Então, o meu tornozelo inteiro ficou tomado pela bolha. Eles romperam a bolha, tiraram aquele líquido que estava na bolha. E aí, ali eu precisava rasgar a bolha, rasgando a bolha, a cicatrização ia vir. Então, eu precisava de bactérias boas para que pudesse fazer a casquinha do machucado. Meu corpo já não estava fazendo mais essa casquinha do machucado. E aí eu fiz a recuperação em casa. Então, aí o que que eu fiz? Vim para casa, rompi a bolha, abri a bolha, aí vi que tinha tecido com necrose já, porque estava preto, porque estava podre, o cheiro também. Aí retirei aquele tecido, porque ele ficou assim, fica mais aumentado. Então aí eu fiz a raspagenzinha, tirei aquela carne podre, o cheiro horrível, e aí comecei a introduzir. Eu usei cobre, eu usei gel de cobre, eu usei cobre em borrifadas, eu usei enxofre, tudo catalítico, tá? Para você que está me ouvindo aí, você entende de minerais, tudo da forma catalítica. Não foi da forma quelada, não foi da forma química, né? Não foi em pó, foi tudo da forma catalítica, ionizada, frequencializada, tá? Então eu usei. Eu usei cobre, o gel e introduzi, né? Sublingual, da forma ionizada ou da forma frequencializada. Eu usei cobre, ouro e prata, os três juntos. Eu usei zinco, eu usei vitamina D, porque eu precisava fazer a recuperação da minha imunidade para que aquela ferida pudesse fechar. Você que está do outro lado e não sabe disso, quando uma pessoa tem uma ferida exposta, uma ferida exposta, essa ferida ela só fecha quando essa pessoa tem uma imunidade alta. Então tem que aumentar a imunidade, porque senão ela não vai fechar.
Então, você já deve ter ouvido falar, você tem diabetes? Por que que o médico fica preocupado se a pessoa tem diabetes com uma ferida exposta? Porque ele sabe que ela não tem imunidade para aquela ferida fechar. Então, é muito importante entender isso. E aí eu comecei a tomar diversos outros minerais que pudessem me ajudar na cicatrização e em pele. E isso foi me ajudando na recuperação. Ainda estou em recuperação, óbvio, né? Porque isso foi recente. Mas o que eu ouvi dos médicos foi: agora que acabou a infecção, você tem que estar preocupada que você vai perder a perna. A gente ou vai amputar ou vai dar necrose, a gente vai precisar fazer raspagem ou enxerto. E aí eu não vou precisar dessas coisas porque eu tô cuidando já. Então, a perna tá bem melhor, hoje eu consigo andar, já tinha perdido o movimento da perna, agora eu não consigo, eu tenho movimento de novo. Tudo por quê? Tudo porque o conhecimento salvou minha vida. E eu quero muito que você entenda que quando você tiver um paciente que está passando pela mesma situação, pô, eu quero que você entenda isso de forma clara, tá? A primeira coisa que você precisa saber quais são os órgãos frágeis desse paciente. Se você não sabe os órgãos frágeis desse paciente quando ele está no ambiente hospitalar, você não vai conseguir ajudar ele. Porque, os meus órgãos frágeis, eu tava rins e bexiga. Eu tinha intestino, pulmão, rins e bexiga. Então, olha só, tava com imunidade baixa. A minha urina importava, porque o meu órgão frágil era o rim. Então, você precisa entender. Então, toda vez que o seu paciente for internado, ele tiver alguma coisa grave, for algo agressivo, que ele precisa de um ambiente hospitalar, você precisa ter o conhecimento de que quais são os órgãos frágeis que esse paciente tem. Porque se tem alguma bactéria, se tem alguma lesão, se tem algum diagnóstico que acomete esses órgãos frágeis, pode ser letal, pode ser óbito, pode ser gravíssimo e sim, o paciente pode vir a morrer por conta disso. O seu conhecimento pode salvar, sim, a vida do paciente. Não que você vai receitar alguma coisa, não, mas você pode ajudar ele a fortalecer isso. Então, assim, durante a minha estadia no hospital, eu usei o gel de cobre, eu usei gel de zinco, eu usei gel de enxofre, eu usei gel de manganês, eu usei gel de cobre, ouro e prata, que são minerais essenciais no que eu estava precisando. E eu usei, sim, a vitamina D. Então, assim, imagina você do outro lado perder um paciente por falta do conhecimento. Então, eu sabia da raiz, eu sabia quais eram os órgãos que estavam frágeis, eu sabia o que podia acontecer, porque eu tirei uma foto do meu olho e vi. Mas quando as pessoas não têm esse conhecimento? Então, você que está aí do outro lado e você precisa ajudar um paciente que ele está internado, você precisa entender que é primordial a imunidade dele naquele ambiente hospitalar. Se ele não tiver imunidade, ele não suporta. Pode ser no exemplo, tá? Pode ser um resfriado. Se ele não tiver imunidade, é um resfriado que vira H1N1, que vira pneumonia, que vira broncopneumonia e que vira parada cardiorrespiratória. O paciente morre. Por quê? Porque não tinha imunidade. Ele estava no ambiente hospitalar, as medicações não foram suficientes para matar a bactéria que estava causando, porque a casinha, as paredes da casa não estavam resistentes. Na hora que esse antibiótico destruiu a janela imunológica desse paciente e entra dentro da casa, ele desmorona a casa. Esse paciente baixa imunidade, na hora que baixa imunidade, ele fica pior. Então, assim, você que está aí do outro lado, se você quiser realmente ajudar o seu paciente, tem coisas primordiais que são essenciais no tratamento da imunidade do paciente, como vitamina B12, precisa ter os parâmetros certinho. Assim, pede para o seu paciente fazer um exame de sangue, pede para ele. Você não pode, assim, prescrever, mas pede para ele fazer um exame de sangue num posto de saúde, no convênio dele, que aí vai pedir B12. A B12 ideal precisa estar em 600 a 800. Vitamina D precisa estar 150 mil. O médico está falando que está muito alta e pode dar insuficiência renal. Não dá insuficiência renal, porque é o tipo de vitamina D que toma. Quando você toma uma vitamina D biológica e aumenta para 150 mil, esse paciente fica saudável, ele suporta, ele fica resistente a qualquer coisa que pode acontecer com ele.
Então, tem que ter uma vitamina B12, tem que ter uma vitamina D, que não é vitamina, é o hormônio, que é essencial para a nossa vida. Você tem que saber o PCR do seu paciente, os leucócitos. Você tem que saber quais são os órgãos frágeis do seu paciente, vendo a foto do olho dele. A foto do olho é uma coisa tão simples, é só bater a foto de um olho. Você consegue saber quais são os órgãos frágeis, quais são as vitaminas que essa pessoa precisa. Tá absorvendo vitamina D? Não tá, tá baixando? E a vitamina B12 e a D? Como que tá a imunidade dessa pessoa? E o emocional? Porque emocional baixa a imunidade. O emocional baixa. Então, se você quiser ajudar o seu paciente de forma precisa, você precisa de uma vez por todas estudar a raiz do que está acontecendo com ele. Olha só, eu quero muito que você entenda. Eu estava com um problema no tornozelo, mas o médico não estava tratando o meu tornozelo, porque eu estava com infecção generalizada. A infecção, ela está no sangue. Então, olha a gravidade disso. Eu quero que você entenda. Até o médico entendeu. O problema não é o tornozelo. O tornozelo a gente vai resolver. Entrou uma bactéria. Então, olha só, eu fui picada por uma aranha marrom e fui picada por um escorpião de jardim. Assim, aquela picada estava aberta e uma bactéria entrou. Fechou. Então, olha só, eu fui por causa de uma coisa, mas não era por conta daquilo que eu estava ruim. Quando essa bactéria entrou, ela começou a fazer uma reviravolta dentro do meu corpo. Então, o médico sabia pelo exame de sangue que o problema já não era mais a picada. O problema era rim, pâncreas, intestino, bexiga. Você tinha que ver o controle. Ah, tá indo no banheiro? Ah, você tá fazendo? Tá urinando? Tá fazendo fezes? Como que tá? Qual é a cor? O que tá acontecendo? Porque eu tava com uma infecção. Tá sentindo sede, não tá? Ah, vamos lá, vai urinado. Vamos fazer o exame de urina. Puxa, o exame de urina causa infecção, então vamos cuidar. Então, eu quero muito que você entenda que se até o médico entendeu que o problema na perna não era o problema primordial, ele tinha que olhar o corpo como um todo, você pode ver isso pelo olho. Você pode fazer um tratamento integrativo. Quando eu vi a foto do meu olho, eu pude me ajudar. Mas por que que eu tô te contando isso? Porque eu quero que você ajude as pessoas. Sabe? Pode ser seu filho, puxa, pode ser sua mãe, pode ser seu pai, pode ser tanta gente que você ama, pode ser você. Sabe, o autoconhecimento e o conhecimento sobre nutrição celular, sobre a raiz, aonde começa tudo, sobre como que a pessoa funciona, ele é importantíssimo para um quadro clínico, para a melhora desse paciente. E vou te dizer mais, o apoio terapêutico durante a estadia dentro de um hospital, ele é essencial. Ninguém que está no hospital pediu para estar lá dentro. Ninguém. Ninguém. As únicas pessoas que escolheram estar dentro do hospital foram os médicos, os enfermeiros, aquelas pessoas que decidiram trabalhar ali. Uma pessoa comum, como eu e você, entrando dentro do hospital, você não pediu para estar dentro daquele hospital. Mas se já está lá dentro, por que não dar apoio terapêutico? Então, você que está me ouvindo, e você é da área da saúde, e você tem pacientes com diagnósticos graves, ou eles foram avançando, dê apoio terapêutico, liga, pergunta como está, vê o que você pode fazer dentro do conhecimento que você tem. E se você está aqui, você não tem conhecimento nenhum, vai estudar. Puxa, assim, ó, coisas comuns podem acontecer. E você pode ajudar pessoas comuns. Então, estude. Sabe? Não seja um preguiçoso, estude. Porque às vezes pode ter acontecido com você. Imagina se eu não soubesse disso. Entendeu? Então, assim, ó, eu deixo uma lição que eu aprendi. Eu aprendi uma lição valiosa com tudo isso que aconteceu comigo. Que nem tudo é físico e nem tudo é emocional. Mas o conhecimento do físico e o conhecimento do emocional pode ser tudo na vida de alguém. Eu aprendi isso, é uma coisa valiosa. Aprendi também que o conhecimento, ele pode salvar a vida, mas ele só pode salvar a vida quando ele é colocado em prática. Porque se eu tivesse ficado quieta, se eu não tivesse falado nada, nada disso teria acontecido. Então, se você que está aí do outro lado, você já estudou, fez um monte de curso, não colocou nada em prática, não faz isso com você. Não faz isso, não seja uma biblioteca. Gente, biblioteca é cheia de livros.
A biblioteca é o único lugar que o conhecimento está parado. É cheio de livros, sabe? Não faça isso. Coloque em prática. Seja o conhecimento na vida de alguém. Combinado? Essa foi a nossa aula de hoje. Foi um pouquinho do que eu dividi, um pouquinho do que eu vivi. Eu espero que você do outro lado tenha entendido isso. Deixa sua dúvida, deixa seu comentário aqui. Lembra, se você gostou de saber de tudo que eu compartilhei aqui, se inscreve no canal se você não está inscrito. Deixa o seu likezinho aqui para mim, né? Deixa o joinha aí, clique em gostei. Ou deixa o seu comentário. Eu quero ler, quero compartilhar, quero que você divida comigo um pouco de você do outro lado, tá bom? Muito obrigada e até a próxima aula. Obrigado mesmo por ter ficado até o final e vai ser um prazer te encontrar na próxima aula.